No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e professor François Hartog. François Hartog nasceu em Albertville, na França. É doutor em História, autor do livro O Espelho de Heródoto, Ensaios sobre a Representação do Outro, publicado pela editora da UFMG. Atualmente, François Hartog é professor de Historiografia Antiga e Moderna e diretor de estudos da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris. Para participar da entrevista de hoje, convidamos o tradutor, escritor e professor Jacinto Lins Brandão. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui conosco. Professor Hartog, seu livro O Espelho de Heródoto corresponde à sua tese de doutoramento de 79. Né? Mas antes de falarmos especificamente desse trabalho, gostaria de saber um pouco mais sobre o seu percurso, sua formação acadêmica. Como foi ele? Oui, j'ai fait des études d'histoire, mais j'ai d'emblée été intéressé par l'histoire ancienne, mais dans un aspect particulier de l'histoire ancienne qui a été l'œuvre de Georges Dumézil, qui a travaillé sur la mythologie comparée. Et au fond, c'est l'œuvre de Dumézil qui m'a conduit vers une interrogation sur le monde grec. Et le moment où j'ai commencé à travailler, vous le rappeliez à l'instant, c'était le moment du structuralisme, c'était le moment de la linguistique, c'était le moment de l'anthropologie. Et au fond, ce sont ces trois disciplines, ces trois questionnements qui ont guidé mon intérêt vers Hérodote, que j'ai souhaité interroger à partir de ces questions qui étaient celles débattues dans ces années-là, un peu partout dans le monde. Ele disse que fez sua formação em estudos clássicos, em História, e se interessou primeiramente pela obra de Mézil, que trabalhava com mitologia comparada, com estudos comparados, e começou então a desenvolver sua própria pesquisa na época do desenvolvimento do estruturalismo, da linguística, da antropologia, e essas três disciplinas é que forneceram os parâmetros para a abordagem de Heródoto, cuja obra ele questiona a partir do debate na esfera dessas três disciplinas. Ok, então vamos encaminhar essa discussão do debate sobre Heródoto. No prefácio do seu livro, você propõe a seguinte pergunta: por que é que têm sido consagrados a Heródoto tantos livros e artigos num ritmo constante? Né? Oui, en effet, il y en a beaucoup chaque année, et depuis que ce livre a été écrit. Et en effet, pourquoi alors on peut dire, parce qu'il fait partie de cette tradition classique, et que cette tradition classique, ça consiste à continuellement interroger les mêmes textes et reposer des questions aux mêmes textes. Mais je crois qu'il y a une raison supplémentaire, c'est que Hérodote a été placé par la tradition occidentale dans cette position de père de l'histoire. Mais un père de l'histoire qui est en même temps un père contesté, un père dont on dit, oui, il est le père de l'histoire, mais il est aussi un menteur. Alors, il a toujours suscité des questionnements, des moments où on a douté, des moments où on a cru, des moments où on l'a rejeté, des moments où on l'a célébré. Em primeiro lugar, porque esse interesse em Heródoto e esse aparecimento constante de trabalhos sobre Heródoto decorre da posição que ele tem na tradição clássica e da própria dinâmica dessa tradição clássica e dos estudos concernentes a isso. Mas existe uma outra razão suplementar e mais importante, é que Heródoto está localizado num ponto especial como o pai da história. Isso gera um interesse especial por Heródoto,
inclusive na medida em que ele é contestado, em que ele é acusado de mentiroso, em que se duvida da obra dele, e em que se celebra e ao mesmo tempo se critica a obra feita por ele. Ok, bom, referindo então ainda a essa tradição clássica, nesse mesmo prefácio você se refere a ela como totalmente acabada, semelhante a um barco de guerra, bem protegido, corre ainda muito tempo movida apenas pelo próprio impulso. Então pergunto, como é que está a situação dos estudos clássicos na França hoje? Ela está confinada a núcleos altamente especializados e relativamente às escolas de nível médio? Alors, non, on peut encore faire du latin et du grec dans les lycées, dans les écoles secondaires, mais la tendance est à la diminution des possibilités. Et la question risque de se poser rapidement, bon, est-ce qu'on ne fera du latin et du grec qu'à l'université? Pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, et en effet, il y a encore en Europe le poids de cette tradition classique. Donc je comparais à ce vaisseau qui avance tout seul, mais ce qui veut dire aussi qu'il n'y a plus d'impulsion pour le faire avancer. Il avance par sa propre inertie. Hein, et on peut penser qu'en effet, à un moment, il va s'arrêter. Bom, ele disse que na França se pode ainda estudar latim e grego no segundo grau, no liceu, embora a tendência seja a diminuição e a que os estudos de latim e grego se façam somente na universidade. De qualquer forma, existe uma importância da tradição clássica na Europa, e por isso ele usa essa imagem do navio que continua andando, que avança ainda movido só pelo próprio impulso. E a pergunta é se isso continuaria dessa forma ou se haveria, ou se surgiriam dados novos nesse percurso da tradição clássica. Ok. Bom, tomando genericamente a questão dos gêneros, qual que é a sua visão desses limites entre história e literatura? Alors, à cette question, il n'y a évidemment pas une réponse dogmatique qui serait de dire d'un côté il y a l'histoire, de l'autre il y a la littérature, même si l'histoire moderne, le concept moderne d'histoire, quand l'histoire a voulu se définir comme une science, elle a pris comme référence, elle a pris les sciences de la nature, les sciences comme la chimie par exemple, et qu'elle a voulu rompre avec tout ce qui pouvait être justement littéraire dans l'histoire. Donc on a une histoire moderne qui se voulait scientifique, mais cette position s'est en réalité révélée intenable, et ce à quoi on a assisté justement entre les années 1960 et 1980, c'est à une réouverture de ce questionnement en faisant valoir qu'il y avait dans l'histoire une dimension narrative. Alors on a parlé du retour du récit, comme on a parlé du retour de l'événement, mais ce sont des appellations qui désignent quelque chose, mais qui ne sont pas adéquates pour rendre compte de ce qu'est la particularité du texte d'histoire. Bom, não existe uma resposta dogmática para essa questão, mas de qualquer forma o conceito moderno de história como ciência tendeu a romper com essas relações com a literatura, inclusive agrupando a história mais do lado das ciências da natureza do que do lado da narrativa literária. Essas questões não estão fechadas. Nos anos 60, nos anos 80, houve uma reabertura do debate sobre esses temas, e com a tendência a se reconsiderar a dimensão narrativa da história e tudo que supõe retomar esse ponto de vista. Pois é, no Brasil tem sido discutido, em algumas instâncias tem sido discutido esse problema da narratividade, digamos, versus o tecnicismo nos textos de história. Né? Como é que você avalia essa questão, ou em termos didáticos, o que é um texto histórico? Alors, Hérodote peut être un bon observatoire,
hein, puisque le travail que j'avais essayé de faire, c'est de le traiter dans sa dimension narrative, et en faisant appel à cette notion mise en place, proposée par Benveniste, qui est celle d'énonciation, c'est-à-dire des façons dont le narrateur intervient dans son récit, et de voir justement comment le texte d'Hérodote est constamment traversé par ces interventions du narrateur dans son récit, et comment une lecture qui aurait été purement ou simplement structurale de l'œuvre ferait apparaître un certain nombre de choses, mais en même temps manquerait la spécificité de ce texte. Alors, je ne veux pas dire qu'Hérodote, une étude sur Hérodote est un modèle, mais je crois qu'à partir de ces réflexions menées plus particulièrement par des gens qui travaillent sur l'Antiquité, parce qu'ils ont affaire à des textes qui sont considérés de toute manière comme des textes littéraires, on peut revenir vers le monde contemporain et les interrogations contemporaines avec un questionnaire enrichi. Bom, ele diz que o exercício... Heródoto é um bom exemplo para se investigar isso, já que ele trabalha com a narrativa e no livro, no próprio Espelho de Heródoto, a proposta seria justamente investigar a questão da narrativa em Heródoto. Ele usou basicamente a proposta do Benveniste sobre a questão da enunciação, ou seja, quais são as interferências do narrador na narrativa, o que aparece no texto de Heródoto constantemente, essas intervenções do próprio Heródoto no interior da narrativa que ele vai fazendo. Por outro lado, essa reflexão é muito apropriada para ser feita para as pessoas que trabalham com a história antiga, ou com os textos antigos em geral, já que esses textos foram transmitidos, mesmo que eles pertençam a vários gêneros, como textos literários. Então, para um historiador da antiguidade, essa questão pode ser trabalhada com métodos modernos de uma forma interessante. Ok, nós vamos interromper agora. No próximo bloco a gente volta para conversar. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o professor François Hartog, contando com a participação do tradutor, professor e escritor Jacinto Lins Brandão. Professor, no bloco anterior, falamos na distinção entre narratividade e tecnicismo, mas numa perspectiva dos textos históricos, digamos, antigos. Como fica essa distinção da narratividade na história moderna? Oui, alors comme on le disait, la question a été rouverte dans les années 1960-70, et je crois qu'elle a été rouverte d'abord sur un mode polémique, contre une histoire qui était perçue, parfois dans une large mesure à juste titre, comme une histoire positiviste, comme une histoire qui, quand elle faisait appel à la littérature, traitait la littérature comme un simple document auquel on posait des questions, auxquelles la littérature devait répondre oui ou non. Bon. Et on a donc fait valoir la dimension narrative de l'histoire, notamment des gens comme Hayden White aux États-Unis, ou des gens ensuite comme Ricoeur en France, dans sa réflexion philosophique sur le rapport entre le temps et le récit. On a fait valoir cette dimension narrative pour complexifier en réalité l'approche historique et enrichir le questionnaire de l'historien. Bom, como ele havia comentado no bloco anterior, essa discussão volta nos anos 70 e começa principalmente com uma polêmica contra a história positivista, que mesmo quando usava textos literários, os usava como simples documento e abordava o texto como documento. A partir de trabalhos sobre a questão do tempo da narrativa, como por exemplo na França do Paul Ricoeur, ressaltou-se esse lado da construção narrativa da história, o que sem dúvida enriquece a percepção e os estudos históricos hoje em dia. Mais je crois que le débat s'est bloqué parce que il y a eu une espèce de confusion qui s'est opérée entre narratif et fiction.
et sur la question de l'histoire et de la fiction. Et alors on a dit, mais si l'histoire est récit, si elle n'est que récit, alors il n'y a plus de différence entre une fiction et l'histoire, et que devient la vérité de l'histoire, et par conséquent, là on s'est engagé dans une impasse. Esse debate foi prejudicado pela relação que se faz entre narrativa e ficção, o que leva à relação entre história e ficção, tendo algumas pessoas desenvolvido o ponto de vista que então não há diferença entre a ficção e a história. Ok, bom, o professor Aldemar Taranto tem uma questão ainda relativa a Heródoto e esse problema da natureza do discurso. Vamos ver? Bem, eu gostaria de colocar para o professor François Hartog alguma coisa em torno da história de Heródoto, que me parece, no mínimo, um assunto instigante. Eu gostaria de saber como o professor explica as relações que se estabelecem entre a história e o mito na obra de Heródoto. E digo isso porque, se nós nos reportarmos, por exemplo, a um dos livros de Heródoto, na história em que se faz referência ao nascimento de Cícero, que veio a ser posteriormente tirano em Corinto, encontramos nesse sentido uma grande semelhança entre a história de Cícero e a história de Édipo no famoso mito grego. Da mesma forma que Édipo, Cícero também escapou da morte passando de mãos em mãos até crescer, mesmo tendo sido antes condenado à morte, até crescer, repito, e posteriormente se tornar tirano em Corinto, da mesma forma que Édipo também passou de mãos em mãos até crescer e posteriormente se tornar tirano em Tebas. Nessas condições, a colocação que eu faço é essa. Como o professor explica as relações entre história e mito na obra de Heródoto? La question est vaste et le temps limité. Le professeur a tout à fait raison de faire ce rapprochement entre l'histoire de Cypsélos, le tyran, et Édipe de l'autre côté. Mais ce que je peux dire très rapidement, c'est que d'une part, Hérodote lui-même, quand il veut rejeter un récit comme étant non croyable, non fiable, il le qualifie de mythe. Donc il y a un usage négatif dans l'œuvre même d'Hérodote du mythe. C'est ce qu'il refuse, c'est ce qu'il rejette, c'est ce qui n'est pas croyable. Et puis, en ce qui concerne Cypsélos, il me semble que, justement, Hérodote utilise des schémas tragiques, puisque Édipe, c'est la référence à la tragédie de Sophocle, il utilise des schémas tragiques pour indiquer que les personnages qu'il présente sont des personnages qui se conduisent mal. Et ça donne au fond, c'est un moyen de donner de l'intelligibilité, et on retrouve le problème de la narration. Il incorpore ces schémas-là, il introduit ces schémas-là dans son récit pour donner de l'intelligibilité. Et ce sont des héros qui ont des traits tragiques, et notamment la démesure, l'excès, l'orgueil. Bon, Cypsélos en est un, les grands rois de Perse aussi. Bom, é uma pergunta vasta, o tempo limitado. Ele considera que realmente pode ser feita essa relação entre Cípselo e Édipo, como foi sugerido, mas com a observação de que quando Heródoto quer rejeitar uma narrativa como incrível, como sendo digna de fé, ele a trata como mito. E nesse caso específico da relação com relação a Cípselo, existe uma utilização que seria de um modelo trágico que ele usa para indicar que certas personagens que ele apresenta agem mal. E essa utilização do modelo trágico tem uma função de dar uma inteligibilidade para a própria narrativa de Heródoto a partir da utilização desses modelos. Ok, no próximo bloco nós continuamos a conversa.
No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o escritor e professor François Hartog, contando com a participação do tradutor, escritor e professor Jacinto Lins Brandão. Professor Jacinto, você como tradutor e profundo conhecedor da obra do professor François Hartog, além de também consagrado helenista, gostaria que você fizesse para ele essa pergunta inicial do blog. Bom, ontem o professor Hartog fez uma conferência na Faculdade de Filosofia, tratando de um tema muito interessante, que é a relação entre a testemunha e o historiador, e consequentemente, o testemunho e a história. E eu gostaria de que ele falasse um pouco sobre essa questão, que é uma questão muito atual, não só no campo dos estudos históricos, mas também com relação a outros gêneros de discurso escrito e também da mídia no mundo da comunicação. Oui, mon interrogation est partie de cette constatation que le témoin, le personnage du témoin, occupe depuis une dizaine, quinzaine d'années une place de plus en plus grande dans l'espace public. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Alors il y a évidemment, disons, l'économie médiatique qui a besoin du témoin, qui consomme du témoin, qui fonctionne au témoin, comme si elle avait besoin de cette économie médiatique, de la présence d'une figure, d'un visage, d'une voix surtout, pour authentifier ce qu'elle est en train de produire. Mais il y a aussi, je crois, une autre raison, c'est la centralité peu à peu acquise dans notre espace public par l'extermination des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale et la question des témoignages des survivants. Bom, ele diz que essa reflexão sobre a testemunha, sobre essa importância da testemunha, vem de uma constatação de que desde 10, 15 anos, a testemunha ocupa um espaço público muito grande, num primeiro nível, porque a mídia tem necessidade de apresentar essas testemunhas, consome essa performance das testemunhas, a presença da testemunha autentifica, dá autenticidade para os fatos que estão sendo apresentados. Mas existe um segundo elemento importante nisso, que é a forma e a importância que se deu à exterminação dos judeus na Segunda Guerra e que gera essa necessidade de produzir esses testemunhos sobre o Holocausto, né? Ok, bom, agora eu vou dirigir uma pergunta ao professor Jacinto, na condição específica de tradutor. Por que a escolha do livro O Espelho de Heródoto para a tradução? Né? A que importância, que contribuição ela oferece para os estudos clássicos, estudos literários do Brasil hoje, na sua opinião? Eu acho que existem aí dois fatores principais para a publicação da tradução no Brasil. Em primeiro lugar, a própria importância do livro. O livro do professor Hartog é um marco nos estudos sobre Heródoto e, em termos de metodologia, também um marco no campo dos estudos clássicos. Agora, em segundo lugar, ele permite leituras variadas, inclusive para as pessoas que não são especialistas simplesmente na área dos estudos clássicos. As questões relacionadas com a historiografia, como é que a história se constitui, qual é o estatuto do texto histórico, os recursos com os quais o historiador lida para dar essa inteligibilidade, para convencer o leitor, para transmitir um fato histórico, e principalmente com relação a nós, né, que estamos no Brasil, essa perspectiva da representação do outro, que é muito importante para a constituição da identidade do Brasil. Nós lidamos com esse problema como uma questão de identidade, e o livro tem um aspecto importante, que são os paralelos entre Heródoto e os cronistas do descobrimento, especialmente o Jean de Lery, que eu acho que tornam a obra extremamente interessante para um leitor brasileiro. Principalmente nesse momento do Brasil 500 anos. Principalmente quando a gente tem que pensar tudo isso. Agora, Jacinto, esse trabalho da tradução, para você, por se tratar de um texto técnico, foi um trabalho normal, ou o fato de você ser um helenista também, conhecedor da obra de Heródoto,
trouxe para você alguma particularidade? Foi um trabalho muito prazeroso em vista do estilo do professor Hartog em francês. Não é simples, ele não é um texto Puramente duro em francês, não é um texto técnico. Eu tentei manter essa leveza, eu tentei manter esse charme do estilo em português, não sei se consegui. Et tous ceux qui l'ont lu en portugais me disent que la tentative est parfaitement réussie. E seu sentimento perante essa tradução para o português, qual foi? Ben, mon sentiment, oui, c'est que ce que j'ai pu en lire m'a ravi, et je dirais que le livre lui-même, dans sa présentation, dans cet accent qu'a mis Jacinto sur Jean de Léry, montre que ce livre peut dire quelque chose à des lecteurs brésiliens aujourd'hui. Et j'avoue que pour moi, c'est évidemment la chose la plus importante. Ele disse que o que ele leu, ele gostou, e a apresentação do livro também gráfica, ele gostou. E essa relação com o Jean de Léry, que está na orelha do livro, demonstra para ele que o livro pode ser interessante também para o leitor brasileiro, que isso é o mais importante. Mais importante, ok. Professor François Hartog, professor Jacinto Brandão, Vereda Literária agradece essa entrevista de vocês e deseja mais sucesso para os seus trabalhos. Muito obrigado. Merci beaucoup. Obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.